Oi, pessoal. Já foi, já foi tratado nesse canal, o primeiro canal, né? Sobre a mãe solteira. A mãe solteira, na realidade, tratar uma mulher como mãe solteira é uma forma pejorativa de julgamento. Aí a pessoa às vezes fala assim, né? A mulher é uma mãe solteira e, assim, faz um rótulo e esquece que aquela mulher, e esquece que você que está me ouvindo, que foi rotulada de mãe solteira, esquece que você teve que tomar a decisão de não abortar o filho. A igreja evangélica prega contra o aborto, mas quando uma mulher, por diversos motivos, ela fica sozinha, passando todas as dificuldades que uma mulher pode passar, decide assumir o seu filho, enfrentar todas as discriminações e rótulos, decide enfrentar a vida, decide ter o filho, decide ter a filha, de vez ela ser tratada com, não digo por todos, né? Tem pessoas próximas, amigos, amigas, parentes, e às vezes não, de vez de ser tratada dentro da igreja, que é o lugar onde se prega o amor, pura ilusão, é justamente lá que ela vai ser massacrada, desprezada, humilhada, onde coloca-se em nome do Senhor Jesus na parede. Coloca-se em nome do Senhor Jesus na parede, mas no coração são malignas, pessoas malignas. Jesus na CCB só está na parede. Os corações são maus. E ao invés de parabenizar, ajudar aquela mulher, tratá-la com muito reconhecimento de dignidade, de valor humano, ajudar aquela criança que já vem com mais dificuldades de estar ali com a mãe, mas não está com o pai. Embora nós sabemos que tem pai solteiro também, né? A gente fala pai solteiro, né? E também sabemos que não é absoluto isso que eu estou falando. Há exceção, raras exceções, tem pessoas que não fazem isso, que estão dentro da congregação, que estão enganados, estão cheios de laços e vínculos que os amarra dentro de um lugar tão vil, num covil de cobras como é a congregação. Mas são pessoas boas, mas são boas não porque estão na congregação, seriam boas em qualquer lugar. E aí, a congregação, falo isso com muita experiência, gente. Muita experiência, muita bagagem de vida, muito sofrimento. Eu sofri muito, antes de pregar a reforma, gente, eu sofri demais. O maior objetivo na reforma não é mostrar erro de ancião. O erro ele tem que ter uma finalidade. O erro tem que ter a finalidade de desmistificar a divindade do ancião e que ele não tem revelação nenhuma. Isso, nesse sentido, ok. Mas nós temos muitas dores dentro da congregação, nós temos que enfrentar as dores, tocar nos pontos cruciais. Não é ficar falando de personagem bíblico o resto da vida, ficar falando de ancião. Nós temos que enfrentar a dor. Como é que a gente enfrenta a dor? Pregando o fortalecimento do ser humano. O ser humano, ele precisa ser forte para enfrentar as vicissitudes.
Então, assim, quando você é mais forte, você resiste mais. Eu resisti muitas coisas, mas quando eu sofria, eu não sabia que eu era forte. Naquele momento, eu achava que eu era um destruído. Assim é você, mãe solteira. Você pensa que você não é nada, porque você se baseia muito no que os outros falam. Mas vai chegar um tempo na tua vida que você vai olhar para trás, seus filhos vão estar grandes, você vai ter orgulho de ser o que você é. Geralmente nós temos orgulho do que somos depois que enfrentamos coisas que não temos consciência que estamos enfrentando, verdadeira tragédia. A tragédia não é ter o filho e não ter o pai junto. A tragédia é você ser rotulado, maltratado, julgado, espizinhado. Essa é a grande tragédia, de onde você achava que era uma casa de oração para orar a Deus, pedir misericórdia, encontrar o amor fraternal. Você encontra picada de cobre, picada de escorpião, todas as sortes de demônios malignos estão dentro da congregação. A congregação é uma terra de pessoas que julgam, condenam, rotulam. Esse é gay, aquele é divorciado. A igreja dos rótulos. Tudo a CCB é rótulo. A palavra ancião é um rótulo. Não importa se ele é bom ou se ele é ruim. Não importa que ele é ancião. Mera mentira. Falar que a congregação é uma casa de oração. Aquilo ali tem um outro significado. Então a gente passa na vida, a gente sofre muito, a gente luta, mas só depois que a gente vence, que o tempo passa, a gente olha para trás, a gente mesmo faz uma análise. E a congregação cristã no Brasil é um abrigo de homens covardes, homens que aceitam ter suas mulheres massacradas, assediadas moralmente, assediadas na sua dignidade, autorizadas e proibidas ao bel prazer do pastor da igreja, o líder, o ancião. Então, na congregação, eu sempre falo, a mulher tem dois maridos. Ela tem um marido que mora junto e tem um ancião na igreja. Na igreja ela obedece o ancião, em casa ela obedece o marido, mas ela tem que obedecer o ancião em casa, porque tem coisa que o ancião fala, que tem que o marido machista, o filhotinho de ancião, o filhote de cobra tem que ir em casa e impor o machismo dele na vida de muitas mulheres que estão sofrendo por casamentos falsos na igreja. E a mulher solteira, não é que a mulher é mãe solteira. Existem várias situações, tem moças que têm uma relação sexual e ainda não casaram. Isso não é crime? Ah, mas é pecado. Isso não é pecado porque nós não estamos no estado religioso. Pecado só existe no estado religioso. E o Brasil, quem vive no Brasil, não está debaixo do estado religioso. O estado religioso não é uma questão de estar na igreja. Estado religioso é uma questão política nacional, federal, de uma federação. O Irã é um estado religioso, o Afeganistão é um estado religioso presidido pelo Talibã. É um partido político que defende alguns livros sagrados. Então o estado religioso, ele é uma forma de governo público, não é privado. Então não é que você aplica o estado religioso dentro de uma igreja porque você está seguindo a Deus. Não, a congregação é uma milícia eclesiástica, é um estado paralelo, é um tribunal de exceção, violando a Constituição. Não haverá tribunal de exceção no Brasil. Então a congregação é um tribunal moral, onde se julga a moralidade dos outros. Não importa se está dentro da lei ou não, para a igreja não é moral. Então ele inventa uma moralidade à parte da comunidade. Porque veja, como eu estava falando, uma mulher ter uma relação sexual com um homem de forma consentida, que a mulher está apaixonada, está amando, ela não está casada, mas ela tem uma liberdade sexual. Ela usufrui, assim como o homem. E aí o homem covardemente abandona a mulher. Porque assim, o casal pode buscar o prazer sexual dentro da lei. Então, o que é dentro da lei não é pecado. É crime o que é fora da lei.
No Estado democrático de direito não existe pecado, existe lei, existe crime. Então não é que você peca. Como é que você peca contra Deus no Brasil? Nunca. Nós não pecamos contra Deus. Por quê? Porque Deus não governa o Brasil. Ele está no coração de brasileiros, políticos, autoridades, mas o Estado não é governado pelos valores religiosos, que são pré-feudais judaicos. Até o Novo Testamento é governado por apóstolos judeus, que tinham conflitos de natureza pré-mosaica. Era um Estado religioso. Então, quem vive no Estado democrático de direito não pratica pecado contra Deus. O governo do Espírito de Cristo em nós é na consciência, no coração. Então, eu não peco contra Deus, eu peco contra eu. Na realidade, eu não estou pecando, eu estou amadurecendo. Os nossos erros, os nossos atos errados são meras experiências de amadurecimento e crescimento. Aprenda a se perdoar. Você que está me ouvindo, não importa se é jovem, se é mais velho, você não está pecando contra Deus, porque o Brasil é um estado laico. Aquelas pessoas da Bíblia, elas viviam numa comunidade, numa colônia judaica. E a colônia era governada por anciães de um templo. Só que eles pagavam impostos para Roma, né, para Herodes, para Roma, mas era uma comunidade. É como se fosse o bairro da Liberdade lá em São Paulo. É uma colônia japonesa. Mas eles estão no estado laico. Então, assim, o Brasil é um estado laico. Então não tem pecado, tem crime. Então, quando que você se insurge de maneira desonrosa? É quando você pratica crime. E o estado religioso? Não há estado religioso. Jesus Cristo é Espírito. Ele não está nem no templo, nem na casa de oração, nem com o sacerdote. O serviço sacerdotal é aquele que faz a ferição de pecado, é o ministro da iniquidade. O sacerdote, ele é ministro do pecado, porque ele prega a palavra de Deus, que na realidade ele chama de Bíblia. Jesus não mandou seguir a Bíblia. Jesus mandou seguir o amor, a paz, não julgar o próximo. Jesus mandou seguir mandamentos universais. Debates eram questões mosaico, judaico da época, que não tem nada a ver conosco. Nós, no estado de Cristo, não estamos num estado religioso. Na nossa vida humana, nós já temos os conselhos recebidos pelo Rabone Jesus Cristo, onde nós vivemos mandamentos. Então, Cristo, as pessoas falam, vamos seguir a Cristo. Não, nós não seguimos Cristo, nós vivemos Cristo. É a vida de Cristo em nós. Só que esse batismo, esse novo nascimento, ele é como um parto, ele é lento. O parto humano é 9 meses. O parto espiritual é uma eternidade, ele nunca tem fim. Por quê? A grandeza de Cristo é infinita. A luz de Cristo é infinita. Por quê? Não chega em estado de perfeição. Perfeito são os homens, na sua arrogância e na sua loucura. Jesus Cristo e o Pai não são perfeitos. Eles são humildes. Quem é humilde não é perfeito. Quem é humilde está sempre em expansão. É por isso que Jesus Cristo não trata a gente como servo, mas como amigo. Cristo se vive. Eu não canto para Cristo, porque para eu cantar, eu tenho que imaginar que o som da minha voz está indo para fora de mim, para que Cristo estivesse fora de mim. Quando você faz um culto, você se levanta no primeiro hino, é como se Cristo estivesse, ou o Pai, chegado naquele momento, ou se manifestado em espírito naquele momento, e você faz uma reverência a Deus. Claro que tem ancião que pensa que é para ele, né? Mas é a Deus. Quando você testemunha, você está glorificando o nome de Jesus para fora, para outras pessoas.
E Jesus não está fora, Jesus está dentro. Eu não recebo testemunho de homens, Jesus falou. Na congregação recebe. Congregação é congregação, né? Se o ancião, na seita do ancião, se o ancião falar, o culto, ele é humano, não tem nada a ver com Jesus. O culto da congregação não tem nada a ver com Jesus. E nem o culto sacerdotal. Qualquer igreja que tem liturgia, ele não está, na realidade, de fato, fazendo alguma coisa espiritual. Por quê? Porque Cristo está dentro. Se Cristo está dentro, a voz dele não vai vir de fora para falar com a gente pelos ouvidos humanos. Se Cristo está dentro, eu não tenho como pronunciar a palavra. Como é que eu me comunico com o Espírito dentro de mim? É através da meditação, da reflexão e olhar para mim. Quando eu olho para mim, eu estou vendo a imagem de Cristo em mim. Mas nós estamos amadurecendo, temos muito que amadurecer nessa vida e na eternidade. Nunca seremos perfeitos. Ah, seja perfeito como Deus é perfeito. Não, Deus não é perfeito. Perfeição é limitação. Então, o Espírito de Cristo está dentro da pessoa. Na congregação, o sacerdote, que é o ministro do pecado, ele trabalha a moralidade como pecado contra Deus. É como se um ato humano atingisse o Espírito de Deus fora. E é por isso que na congregação as pessoas julgam para fora. Se elas estivessem em Cristo, não havia julgamento e corte de liberdade. Elas olhariam para si. Todo mundo olhava para si. Aquele irmão divorciou. É com ele e Deus. E está tocando uma orquestra. Divorciou, casou de novo. É com ele e Deus. Não julgais para não serem julgados. Mas vocês não estão em Cristo. Vocês falam de Cristo. Vocês pregam Cristo, mas vocês não vivem Cristo. E é por isso que você chama o filho da mulher que está sem marido de filho do pecado. Porque vocês são ministros do pecado. Vocês ministram, vocês são sacerdotes e ministros, e não é só o ministério, o povo também. Ministros do pecado. Vocês tratam a vida dos outros como pecaminosa. Vocês não têm os olhos de Cristo. Os olhos de Cristo são olhos espirituais. Os olhos espirituais, eles não enxergam fora, porque o mundo é invisível. O mundo espiritual é invisível porque você não olha para fora. Você só olha para dentro. Então não existe um mundo exterior. Só existe um mundo da realidade. A realidade está dentro, a realidade não está fora. Tudo isso vai passar, vai pegar fogo, vai acabar, vai ficar velho. Lembra do Monza? Era o show 1986. Hoje, tudo que é humano é passageiro. É importante a beleza da criação. Enquanto estamos aqui, não estamos no mar de tristeza. Tem os problemas, mas tem as alegrias humanas, porque somos seres humanos. É um estágio da nossa evolução. Por que o mundo espiritual é invisível? Porque você não olha para fora. Você só olha para dentro. Os olhos de Cristo enxergam dentro. Então você não julga, você não corta. Se você não fosse ministro de Cristo, ele ministraria sobre a sua própria vida. Abriria mão do sacerdócio, que é o quê? Vigiar os pecados dentro da congregação e punir os eventuais pecadores. E no mundo espiritual, nós não somos pecadores. No mundo espiritual, nós estamos nascendo de novo na eternidade. Nós temos uma fonte de água que salta para a vida eterna. Se a vida é eterna, então não há perfeição. Aonde há eternidade, não há perfeição. Há crescimento infinito. Imagina você, pelos séculos dos séculos da eternidade, estar expandindo. É como o universo. O universo é uma criação de Jesus Cristo. Ele não para de expandir. Ele é tão grande que você não alcança, você não consegue sair de um planeta e chegar até outro planeta vivo. Assim é o mundo espiritual. Você não consegue chegar até o próximo, até a próxima existência. Você só consegue viver na tua existência. A vida está dentro de você e não no pecado, na santidade dos outros.
E o mundo sacerdotal é vigiar o próximo. Quem pode tocar, quem não pode tocar, quem tem filho solteiro, quem tem casado, quem divorciou, quem caiu no adultério. São os vigilantes do pecado desse mundo, estado religioso inventado, é uma ficção. E a isso se atribui filhos do maligno, pois estão servindo uma grande mentira. Vocês amam a mentira. Vocês amam a mentira. A verdade está em Cristo, e Cristo está aqui dentro. Eu não canto para fora, eu canto para dentro. A minha alma canta quando? Como é que é cantar para Cristo? É ser feliz. Quando você é feliz, quando você é alegre, você está em pleno culto. É isso que importa para você, mulher, que tem um filho, uma filha e tem a sua vida. Como está você aí dentro? Não é eu que vou dizer que Jesus te ama. Você sente que Jesus te ama? Ou você está lá na cadeia? Ou você está lá no túmulo de portas abertas? Congregação é um túmulo de portas abertas, onde você entra, você está morto, você não sente o cheiro do maligno, julgamentos, hipocrisia, orgulho, exclusivismo, racismo, preconceitos, um cheiro nebuloso, mas você está morto. Deixe os mortos seguir, enterrar seus mortos. É o culto dos mortos, onde você faz vigilância, você julga o próximo, mas você não está ali para cultivar o espírito. Para cultivar o espírito, o meu dinheiro não vai para templos de pedra. Para cultivar o espírito, meu dinheiro vai para saciar a fome do pobre, a fralda do idoso. Eu pergunto para você, você acha mesmo que o teu filho é filho do pecado só porque aquele morto de terno falou que ele é filho do pecado? Então você crê no maligno. Jesus falou, quem crê em mim tem a vida eterna. Lá você vai ganhar a vida eterna. Você sabe de quem, né? Às vezes tudo é pura mentira, porque lá não se vive Cristo, lá se prega. Pregar Cristo todo mundo prega. Pregar reforma todo mundo prega. Viver a reforma é outra coisa. Você que tem que saber se o teu filho é uma bênção, se a tua filha é uma bênção de Deus na tua vida. E isso independe do reconhecimento dos filhos, porque os filhos são ingratos, mas são filhos. E você, mulher, você é mãe, possuidora de uma das maiores dádivas do universo. Uma das, né? É você que tem que saber. Não é alguém chegar com um livro católico para você, sagrado, e falar para você que Deus te ama. É você que tem que saber. Jesus te ama. É você que tem que saber. O ancião falou, mas é você que tem que saber. O ancião falou que você é pecador. Ele é o ministro do pecado. Ele só vê pecado, ele não vê virtudes. A única virtude que ele vê no povo é obediência e dinheiro. O ancião não faz nada na vida daquele que obedece. Ele só tem atribuição quando você peca diante dele, diante do ancião. Porque o pecado não é revelado na congregação, é só visível. Tem muita gente vivendo casamentos destruídos, pecados, abominações. O ancião não sabe. O ancião não sabe nem quem é o conservo que está respondendo na Lava Jato, em processos criminais na Polícia Federal. Ele não sabe. O ancião ele tem um poder limitado, ele é um filho do diabo mesmo. Ele só vê o que está nos olhos dele. Por quê? Porque ele não tem os olhos do Espírito. Quem tem os olhos do Espírito não vê o que está diante dele. Quem tem os olhos do Espírito vê aquilo que está dentro dele. Eles julgam os outros. Eu te pergunto, você está preocupada com o que o ancião falou ou com o que Jesus falou? Você é uma mãe. E outra coisa, o fato de você ser uma mãe que está sem o marido, para aqueles homens covardes, da grande maioria da CCB, você pode não valer nada, mas você está errado. Você está num lugar, se você pensa em Deus te abençoar como marido, congregação é o pior lugar para você frequentar. Porque ali você tem homens covardes, bananas, que aceitam ancião massacrar mulheres. O que você pode esperar de um homem que fala amém para um ancião que discrimina a mulher dentro do templo? Aos olhos de todos?
Sabe daqui você quer casar de novo, você quer ter um marido? Porque tem muitas que não, tem muitas mulheres que não querem mais casar. Você tem a sua liberdade sexual dentro da lei. Você quer casar, você quer ter um amor na sua vida? Simplesmente viva a vida. Porque a própria vida se encarrega, nos acidentes da vida, de colocar pessoas maravilhosas no teu caminho. E aí a reforma está dentro de você. Se você está sendo desprezado dentro da congregação, o erro é teu, o erro não é do povo da CCB, eles estão mortos. Mortos. Eles estão enterrando os mortos e você está vivendo como uma morta. Você está vivendo num lugar de morte, de túmulo, cemitério, cinza. Você está num lugar nefasto. Você está na escória eclesiástica, que é onde discrimina a mulher e fala que uma criança inocente é filho do pecado, mas ali nem o diabo entra. É a escória do mal. São violentadores espirituais da dignidade da criança. Para magoar você, eles chamam a criança filho do pecado. Oh, que covardia. Não, ele não é filho do pecado. Ele é filho de uma relação sexual. Ele merece toda a dignidade. Não tem como ele ser filho do pecado. Ele é teu filho. Questão de pecado, não vamos pensar em pecado, vamos pensar em Cristo. Parar de falar de diabo, parar de falar de pecado. Vamos falar de virtudes. Que virtude importante você tem de estar cuidando do teu filho. Parabéns para você que ama teu filho e você não precisa de um homem para amar teu filho. Tem vídeos e canais que falam que jamais o homem deve amar uma mulher com filho. Mas o que tem de padrasto maravilhoso vale muito mais que um filho. As pessoas falam, Deus é pai, não é padrasto. Isso daí é palavra de gente ignorante, gente estúpida. Como se padrasto fosse um bicho. Ah, aquilo ali foi. Dizem que estupro, violência contra a criança vem de padrasto. Não. A maioria vem dos pais, não é do padrasto, não. Tem, mas a maioria é dos pais biológicos. Vai pesquisar. Não deixe os rótulos do cemitério tocar na tua vida. Não é eles que têm que mudar, eles estão mortos na CCB, estão de terno, estão enterradinhos bonitinhos de terno, as suas línguas balançam, mas o cérebro deles está morto. Eles não nasceram de novo. Mas disse Jesus para esses mortos da CCB, aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. E é possível um morto crer em Jesus? É. Só pela misericórdia de Deus uma pessoa sai morta da CCB e volta para a vida. E vem para a vida. Tem muitas pessoas querendo nascer de novo. Para isso, você tem que sair do túmulo da CCB e vir para Cristo. É você que está errada de estar lá no túmulo. O que você foi fazer lá no cemitério? De saia? Obedecer o anjo do mal, que mandou você deixar o cabelo crescer? Num lugar onde as línguas são compridas? Você tem que saber se Jesus te ama. Se Jesus te ama, não perca tempo com denominações e templos. Vai cuidar da sua vida, vai ser feliz, vai viver a vida. Que os caminhos da vida, as leis da vida, elas não são através de rótulos e de fórmulas. É tudo meio que acidental. Esse é um dos grandes mistérios da vida. Acidentes. Ah, mas aquilo ali foi Deus que preparou. Não. Existem muitas coisas que o acaso pode colocar no teu caminho. Mas este acaso é atraído por você. Você está bem? Você atrai coisas boas. Se aparecer um homem no teu caminho, não pergunte a religião dele. Observe ele. Porque tem muito homem que é capaz de amar o filho e a filha de uma mulher, mesmo não sendo filhos biológicos. Tem os que adotam e tem os que são pais verdadeiramente. Tem muito filho ingrato, muito enteado ingrato. E você que está casando pela segunda vez e a tua mulher não aceita os filhos do primeiro casamento, você casou, está vivendo no inferno, se divorcia e começa a tua vida, faz como eu. Eu passei por isso. Não agora, nesse casamento do Paraná, antes. Pessoa que odeia teus filhos. Fala que gosta, fala, mas você vê que a pessoa odeia. Você casou, você errou. Você deveria ter namorado primeiro. Você cometeu um outro erro, pior que o primeiro casamento. Divorcia dessa mulher.
que essa mulher não vai te trazer felicidade. Porque se ela der felicidade para você e odiar teus filhos, você vai terminar teus dias no asilo. Que eles vão crescer. Você vai, eu não estou falando asilo físico, não. O asilo do esquecimento. Os filhos, isso pesa na vida dos filhos. Não deixa teus filhos por causa de um casamento. Traga, quando for para casar de novo, traga os filhos juntos. E se você vai casar com uma mulher que tem filhos, ou homem com filhos, ame eles. Não precisa ser como filhos, mas faça o teu papel de conselheira. Esse nome madrasta é muito feio, muito pesado. Não, mãe conselheira. Trate como filhos, assim, exercita o amor. Se você ama teu marido que tem filho, se você ama tua mulher que tem filho, dá o mesmo amor que você dá para aqueles filhos. E incentiva eles respeitarem e amarem os pais e mães biológicos do primeiro casamento. Patrocina isso. Você só tem a ganhar. Então não existe mãe solteira. Existe um princípio da dignidade humana. Você é uma mulher, você tem filhos, você há de encontrar, se você quiser, nos caminhos da vida que você desconhece, há caminhos da vida que você ainda não conhece, e trarão no teu caminho, na tua vida, muita alegria. E tem enteados que amam mais os padrastos e madrastas do que os próprios pais. E às vezes tem obras de Deus onde os divórcios são amigáveis. Isso é uma obra de Deus. A pessoa reconhece que o casamento não vai bem, divorcia amigavelmente, mantém os relacionamentos, não brigam por causa dos filhos, casam de novo, e os dois casais casados frequentam as mesmas casas, amizades, respeito. Isso é uma obra de Deus na vida da pessoa. Isso é viver Cristo, viver em paz e não sair xingando, atirando pedra naquela mulher que é mãe dos teus filhos, naquele que você chamou de pai dos teus filhos. Tacar pedra, isso é coisa de religião. Vai se separar amigavelmente para não agredir os filhos. Apoie. Vai jantar um dia lá na casa da tua ex-mulher, os filhos. Faça amizade com o marido dela. Eu falo com experiência própria. Mulher, seu filho não é filho do pecado. Não é eu que tenho que te dizer isso para você. É você que tem que ser forte e iluminada para proteger teu filho de um lugar tão nefasto e podre. Não leve teu filho neste lugar. Leve teu filho para ambientes melhores, mais limpos, mais claros. Que Deus abençoe as mães que têm filhos e ainda não têm marido. Não importa se você teve uma relação sexual antes de casar no papel, importa que você fez consciente. E muitas vezes a gravidez vem por acidente, mas isso também acontece com os casados. E olha, tem muita gente casada que odeia filhos. Tem muita gente casada que mata os filhos. Tem muito casal casado, homem e mulher, que mora com os filhos e são pais ausentes. Nas leis da vida não existe rótulos, não existe caminhos pré-traçados. Nas leis da vida existe o quê? Você. Deixa o mundo lá fora. Seja feliz olhando para você, importa você. Afaste você e teus filhos destes ambientes. É o meu conselho para vocês. Aceita se quiser.